Então, galera, dando continuidade aos nossos estudos de história, semana passada nós falamos sobre a contestação e a repressão e hoje nós vamos falar sobre as diretas já, né? Que era o que? O movimento que tinha como objetivo que as pessoas pudessem votar. O que acontece hoje? Daqui a algumas semanas nós iremos às urnas e vamos escolher os nossos prefeitos e vereadores, não é mesmo? Antigamente isso não era possível. Por quê? Porque era por voto indireto que esses candidatos chegavam ao poder, tá bom? O que é o voto indireto? Vamos relembrar. Eles lá, entre eles, os próprios políticos se resolviam, votavam entre si, escolhiam um representante do país, tá? Graças a Deus, hoje em dia não é mais assim. Tivemos pessoas que lutaram por esse nosso direito. Aqui nós temos uma imagem no nosso livro de um comícios pró-diretas realizados lá em Recife, no dia 31 de maio, com esse objetivo de que a gente pudesse ter o direito de votar, tá bom? Durante anos, a sociedade brasileira pressionou o governo pelo fim da ditadura militar, exigindo o direito de escolha aos governantes por meio do voto, que é o que acontece hoje, tá, gente? A negociação pela redemocratização foi muito demorada. Em 1982, a população pôde escolher os seus candidatos para os governos estatuais, mas não para presidente. Ou seja, com esse pequeno trecho aqui, dá pra gente perceber que a mudança ela aconteceu, mas de forma demorada, bem devagar. Por quê? A princípio, as pessoas puderam começar a escolher os governantes estaduais, mas não o presidente, né? Para chegar no patamar que nós estamos hoje, onde a gente escolhe, a gente pode dar voz, né, ao nosso voto, demorou muito. Tivemos muitas pessoas que tiveram que morrer, que tiveram que lutar para que hoje nós pudéssemos ir lá e votar. É por isso que a gente fala que é muito importante saber em quem a gente vota, que o voto ele não deve ser vendido, que ele deve ser feito de maneira consciente. Você deve, antes de votar, conhecer o candidato, saber quais são as propostas, se aquela proposta que ele tem é boa ou não, tá bom, galerinha? Então vocês aí que já estão perto das eleições, quem gosta de votar com os pais, conversa, fala, pai, ó, é muito importante, mãe, é muito importante o seu voto, preste atenção em quem você vai votar, tá bom? Depois, mesmo com forte apelo popular, a eleição para presidente com voto direto não aconteceu. A escolha do presidente foi decidida entre os membros do Congresso Nacional, tá? E em 1985, Tancredo Neves, ele foi o candidato da oposição, né? Ele foi eleito o primeiro presidente civil após o período ditatorial. Ou seja, após a ditadura, o primeiro presidente que nós tivemos foi Tancredo. Só que Tancredo assumiu? Não, ele morreu antes de poder assumir. Ele adoeceu e faleceu no dia 21 de abril de 1985, após ser eleito como presidente. Ele praticamente não chegou a assumir, tá, gente? Ele morreu logo em seguida. E aí quem assumiu no lugar dele foi José Sarney, que era o seu vice, tá? Aí a gente vai falar rapidinho um pouquinho sobre o José Sarney. O José Sarney, ele quis combater a inflação e aí ele criou o Plano Cruzado, tá? Que tinha o objetivo de uma criação de uma nova moeda, que do cruzeiro passou a ser cruzado, congelou os preços dos produtos nos supermercados por um ano, tá? Aumentou os salários de acordo com a alta da inflação e criou o seguro-desemprego, tá? Quando as pessoas eram demitidas sem justa causa, elas recebiam. E isso acontece até hoje, tá, galera? Só que, o que aconteceu? Infelizmente, esse plano cruzado teve uma pequena fase de sucesso e depois começou a dar errado, tá? Por quê? Porque com o aumento dos produtos básicos, as lojas ficaram sem o estoque para vender. E aí muitos preços começaram a subir novamente, tá? Para conter essa nova onda de inflação, o que ele fez? Ele criou o segundo projeto econômico, que foi o Plano de Verão, por meio do qual eram feitas as seguintes reformas. Instaurou uma nova moeda, o cruzado novo, que substituiu o cruzado, congelou os preços e salários, e essas mudanças também foram eficientes somente nos primeiros meses. Logo depois da década de 90, a inflação estava em alta no Brasil, foi chamada de hiperinflação, tá? Então, olha só, eu quero que vocês leem, dê uma lida melhor na página 450,
451 e 452 e façam os exercícios, tanto da página 450, que nós temos duas perguntinhas, e da página 452 e 453, ok?